Olá, sejam bem-vindos. Que a gente está se encontrando aí novamente para trabalhar a atividade 6 de matemática do ensino médio, referente ao capítulo 6, etapa um. Essa é a nossa segunda aula, ok? A aula 2 da atividade 6. Lembrando que a aula um a gente trabalhou a aplicação do teorema de Pitágoras, tá certo? Então, para a gente poder trabalhar e desenvolver as aplicações aí restantes da atividade 6, lembrar que a gente ainda vai desenvolver, na verdade, os trabalhos referentes aqui nessa atividade, agora com os números irracionais, ok? Então, a primeira parte a gente trabalhou o Teorema de Pitágoras e agora a gente vai trabalhar, então, o desenvolvimento das relações com os números irracionais. E aí vamos trabalhar um pouquinho a relação conceitual, entender quais são os elementos numéricos classificados como irracionais e como trabalhar com eles, tá? Então, vamos fazer uma leiturazinha dinâmica para a gente poder entender a parte conceitual, essa leitura da natividade de vocês. Então, fala que os números irracionais, números decimais, infinitos e não periódicos, não podem ser representados por meio de frações irredutíveis. Então, a gente vai aí desenvolver, na verdade, a aplicação dos números irracionais, lembrando que a descoberta desses números, né, foi considerado um marco nos estudos da geometria, principalmente na geometria plana, porque acabou que preenchendo lacunas, por exemplo, a medida da diagonal de um quadrado de lado 1. Então, a gente tem aí, desenvolvendo novamente a aplicação do Teorema de Pitágoras, lá que a gente já trabalhou na aula anterior. Lembre que, por ser um quadrado, os ângulos são retos, de 90 graus. E quando eu construo a diagonal, a gente tem essa figurazinha aqui, que é conhecida como triângulo, e nesse caso, um triângulo retângulo, tá? Onde a diagonal D toma o papel da hipotenusa e os lados tomam o papel dos catetos. Então, a gente teve, então, que a hipotenusa ao quadrado, lembram, né, gente? Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, cateto 1, cateto 2 também ao quadrado. Como a gente quer encontrar a diagonal, substituam os valores dos lados que medem 1, e 1 ao quadrado vale 1. 1 mais 1 é igual a 2. Como a gente quer encontrar o valor da diagonal, essa potênciazinha do quadrado passa para o outro lado como raiz. E a raiz quadrada de 2 está atrás de um número que, multiplicado por ele mesmo, dê 2. Esse é o problema. A gente não tem um número inteiro que, multiplicado por ele mesmo, seja igual a 2. E aí deu-se uma necessidade de se criar os números irracionais para representar, então, que o número raiz quadrada de 2 equivale, olha só o valor, 1,4142135623373 e assim por diante. Isso é uma relação de números decimais de forma infinita, tá? Então, a gente não tem a quantidade de termos numéricos depois da vírgula. Então, esses são os exemplos de números irracionais: a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 5, a raiz quadrada de 7. Se a gente multiplicar esse número por ele mesmo, dá o que está dentro da raiz, tá ok? Então, daí a necessidade de se trabalhar, então, com uma representação numérica até então não desenvolvida, nesse caso chamado de irracionais. E aí ele pede para você marcar um item dentro desse conceito anterior que a gente viu sobre o conjunto dos números irracionais. Então, faça uma leiturazinha novamente dessa parte conceitual que a gente viu inicialmente na atividade e tentem verificar qual desses itens cabe com o conceito que foi dado anterior, tá? Então, é só questão de leitura, uma questão simplesmente de conceito. A questão 6 já trabalha aí novamente com a aplicação de uns números, né? Diz aí que com relação aos números reais e seus subconjuntos, analise as sentenças e verifique, identificando quais dos itens são verdadeiros e falsos para marcar o item com a sequência correta de acordo com o que você marca. Então, vamos lá. Aqui no primeiro item diz assim, ó, todo número irracional é real. Lembrem-se, gente. Vou até fazer um organograma, um desenhozinho dos conjuntos numéricos para a gente lembrar. Ó. O primeiro conjunto numérico que a gente trabalha é o conjunto dos números naturais. Naturais é o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, até um infinito número positivo. Depois se trabalha com um segundo conjunto numérico que engloba os naturais, chamado de inteiros, porque dentro dele tem os naturais, que são os números 0, 1, 2, 3 e assim por diante, né?
mas não tem os negativos. Então, os inteiros surgem para poder apresentar o -1, o -2, o -3, até um número infinitamente negativo. Depois surge um outro conjunto numérico que absorve os que já existiam, chamado de racional. Os racionais, além dos inteiros não negativos e dos negativos, existem os números do tipo fração, que são os números fracionários apresentados em forma irredutível. E depois dos irracionais, dos racionais, até voltar aqui, ó, depois dos números racionais, a gente lembra de trabalhar justamente o que a gente está trabalhando no tema da aula de hoje, os irracionais. Então, o que não é racional é um conjunto à parte chamado de irracional. São os números que não são apresentados por frações irredutíveis, mas números que do tipo raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, o próprio número π, que é uma constante da geometria. Esses são as representações dos números irracionais. E, posteriormente, um conjunto que engloba todos esses anteriores, que é o conjunto dos números reais. Então, o número real é tudo aquilo que a gente já conhecia. Então, ele fala no primeiro item, todo número irracional, onde é que estão os racionais, ele é real, está dentro dos reais. Então, confirme isso aí, tá? Pelo desenho. A raiz quadrada de 9 é um número natural? Existe uma raiz exata para 9, porque os naturais são números exatos não negativos. Aí você verifica se é verdadeiro ou falso. A raiz quadrada de 3 é real? A raiz quadrada de 3 está dentro do conjunto maior? Onde é que ela vai estar? Se tiver em qualquer um desses elementos, você diz que ele é real. O número 10 é racional? O 10 vai estar dentro desse conjunto limitado pelos racionais, então a gente verifica se isso é verdade, tá? Então, apenas uma questão de verificação de itens para a gente colocar na ordem verdadeiro ou falso. Então, de acordo com o que vocês colocam aqui, façam a leitura de cima para baixo e marquem o item correto, ok? Aí agora falando sobre a questão dos arredondamentos, né? Então diz que um arredondamento, a gente vê muito esse conceito em matemática, é um nome dado a uma dispensa de casas decimais em um número decimal. O número decimal são aqueles números que são acompanhados de vírgula, tá? Esse procedimento geralmente é feito quando as casas dispensadas não possuem grande relevância ao resultado, como acontece, por exemplo, quando a gente trabalha em valores reais, ó, 100,00. Esse aqui, na verdade, quando a gente trabalhasse o número inteiro, a gente não consideraria as casas decimais se houvessem. Mas o exemplo que me diz é que, tendo 100 reais, ele quer dividir entre três amigos. Se a gente fizer isso na calculadora, vai dar o resultado 33,33333 e assim por diante. Então, diz, a questão é que não faz sentido pagar 33,3333 centavos. Então, existe um arredondamento, e diz que a divisão, então, ó, de 33, esses 33 infinitos, se reduz a R$ 33,33. Então, não se faz necessário colocar as reticências, tá? Então, diz que esse valor foi arredondado para a segunda casa decimal, pois preservamos os dois primeiros algarismos após a vírgula. Então, é uma regra que a gente vai utilizar e ele vai identificar aqui para a gente quais as regras que a gente deve seguir nos arredondamentos. Olha só, os critérios que a gente trabalha, né, definidos pelo IBGE, que é uma fundação de estatística, né, a nível federal, diz que, ao arredondar o número para que ele tenha determinada quantidade de casas decimais, observamos a primeira casa decimal a ser descartada. Ela é chamada de condição. Se o algarismo da condição for menor do que 5, a última casa do número decimal é arredondada, permanece inalterada. Foi o exemplo do 33,3333. Então, olha só, a gente vai arredondar a segunda casa pós-vírgula. Como ela é um número menor do que 5, a gente preservou ela, então ficou 33,33. Acabou. Se fosse maior do que 5, a gente arredondaria para mais, tá bom? Então, olha o que vem dizendo aqui, né? Ó, vamos considerar um outro exemplo. Arredonde o número 3,4742. Como o segundo elemento numérico, nesse caso, para a gente, tem uma possibilidade de arredondamento maior, se a gente quisesse arredondar, aqui ele disse assim, ó,
para arredondar a terceira casa decimal. Na verdade, o exemplo quer arredondar para a terceira casa decimal. Então, vamos entender. Se eu quisesse arredondar para a terceira casa decimal, de novo, eu verifico que o número na terceira casa decimal é o 4, então o número que eu tenho que eliminar é o 2, não é isso? Como ele é um número menor do que 5, de novo, a gente preserva o número que vem antes, que é o 4. Então, fica 3,474. O número 47,886. Se a gente quisesse arredondar para a segunda casa, eu olho para o número que vem depois dela, que é o 6. Nesse caso, o número é maior. Então, quando o número for maior do que 6, a gente arredonda para o próximo. Então, o número se tornou 47,89, porque, como eu queria arredondar para a segunda casa, o número 6, para mim, é um número maior do que 5. Então, a gente pula a casa posterior de 8 para o 9. Tudo bem? Se o algarismo da casa da condição for 5, aumentamos uma unidade na última casa decimal, a não ser que esse 5 já seja o último algarismo. Então, olha aqui o exemplo. 2,74500001. Arredondar para a segunda casa decimal. A segunda casa decimal é essa. Beleza. Então, como a gente quer arredondar, a gente olha para o número anterior. Como o número anterior é o 5, não, o posterior é o 5, ó, então a segunda casa decimal deve ser arredondada para um número a mais. Então, o número se transformou em 2,75, né? Como a gente viu, ó. Mas, por quê? Porque o último dígito numérico dele foi diferente de zero, gente, ó. No caso, se todos forem iguais a zero, a gente permanece com o número que está. Então, 2,74, ok? Então, vamos tentar ver algumas questões que ele está trabalhando com vocês, ó. Ok, então vamos ver aqui as questões, né, referente aqui aos arredondamentos. A gente está querendo arredondar, olha o que pede a questão. Usando os conceitos e critérios relacionados anteriormente, o número 1,8888 arredondado à primeira casa decimal. Vai se tornar o quê? Vamos lá. Para a primeira casa decimal, ele colocou um tracinho nesse nosso 8 aqui, ó. Quer dizer que ele tem que sumir, concordam? A gente tem que ter um número apenas com uma casa decimal após a vírgula. Então, o que a gente vai fazer com esse carinha? Eu vou observar se ele é maior ou menor do que 5. Se ele for maior, a gente pula uma casa desse número. Se ele for menor, a gente permanece com o que tem. Então, vocês observem isso aí, tá? Aqui na próxima questão, questão 8, arredondar de novo para a primeira casa decimal. Novamente, observe o númerozinho que tem um tracinho, ele é maior ou menor do que 5? Se for maior, pule uma casa do próximo número, né? Que é o que deve ser arredondado. Se ele for menor, permaneça com o número que está. E aí ele pede para você fazer uma soma nessa questão, né? Então vamos lá, eu também vou ter que pular esse carinha aqui, ó. Olhar para ele, ele é maior ou menor do que 5? Se ele for maior, eu somo um número ao número que vem anterior a ele. Se ele for menor, permaneça com o que esteja. E aí vocês fazem a soma dos dois números decimais, ok? Tentem resolver essa questãozinha, não esquecendo de se fazer a soma. Aqui ele nos dá exemplos de relações numéricas e pedem para que vocês classifiquem os números de acordo com a família. Lembrem daquelas famílias que a gente viu lá na primeira questão que eu expliquei para vocês. Então, esse primeiro número, ele é racional. O segundo número também é racional. O terceiro número é não racional ou é racional. O quarto número é não racional ou racional. E o quinto número, do mesmo jeito. Identifiquem e marquem um item correto, tá? Pois então, a gente viu aí a segunda parte da atividade 6 de matemática do ensino médio. Lembrando que o assunto, né, referente a essa atividade foram os números irracionais e conceitos e ideias de arredondamento, são as regrinhas de arredondamento de valores numéricos, tá? Pois é, a gente fica por aqui na segunda parte da atividade. Se for necessário, assista novamente as duas atividades e a gente está lá presente em sala de aula para tirar a dúvida de vocês, tá? Outra dica, gente, não esqueçam aí de seguir o canal da escola, seja Ademino de Alcântara Filho no YouTube
e sempre estar ligado aí com as atividades novas que a gente está sempre lançando para vocês, tá? Para atualizar o material aí da escola, tá? Ficamos aí ao dispor das dúvidas de vocês. Qualquer coisa, é só procurar os professores na nossa sala. Então, um abraço para todos e sucesso na avaliação.